A carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, alguns dizem que é Paulo que escreveu, outros dizem que é Moisés, mas vamos deixar como o autor dos Hebreus. Capítulo 10, versículo 19, ele diz assim, olha só: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Só até aqui. Olha só, olha o privilégio que nós temos de estarmos em Deus, o privilégio que uma pessoa tem em ter a vida cristã, em servir a Deus, em ter Deus, Jesus como Senhor da sua vida. Quando nós observamos aqui, na primeira parte do texto que nós lemos, o versículo 22, ele diz assim, versículo 22 diz: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Nós temos, aqui no versículo 22 já demonstra que nós temos um acesso a Deus. Nós podemos nos achegar a Deus com inteira certeza de fé, com plena convicção, com plena certeza de que Ele nos ouve, de que Ele nos atende, de que Ele nos dá a atenção da qual nós precisamos. Então, quando nós oramos aqui no começo, Deus estava dando atenção à oração de cada um de nós, ouvindo as palavras que saíam dos nossos lábios. Então, nós temos esse privilégio hoje de nós podemos livremente, nós podemos ter esse acesso pessoal através de Cristo e podemos nos aproximar dele sem necessidade de um sistema complicado. É simplesmente você chegar a ele como você se achega a um amigo para conversar. Da mesma forma que você se chega a alguém para pedir um conselho, para pedir uma orientação, para conversar a respeito de algo, dessa forma você tem esse livre acesso. Por meio de Jesus Cristo, você tem esse livre acesso a Deus. Então aqui nós já temos algo grandioso da parte do Senhor. E além disso, nós podemos também crescer na fé, superar as dúvidas e perguntas e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E nesse ponto que eu quero tratar com vocês hoje à noite, que está no verso 23, preste atenção o que o autor dos Hebreus diz no verso 23, versículo 23, ele diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Essa palavra esperança, em outras traduções, ela é trazida como fé. Então nós poderíamos dizer assim, no início desse versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa fé, Todos nós temos fé, sim ou não? Sim ou não? Todos nós temos algum tipo de fé, algum tipo de esperança, algum tipo de confiança. E o autor dos Hebreus está falando para que nós venhamos a reter firme a nossa fé, assegurarmos a nossa fé de uma forma que nós não venhamos perdê-la. Porque se ele fala que é para que nós retenhamos essa fé, quer dizer que nós podemos vir a perder essa fé, a perder a esperança. E as circunstâncias que nos rodeiam, o mundo à nossa volta hoje, ela nos leva a deixarmos de acreditar. Porque nós entramos em um momento de dificuldade, vamos aos pés do Senhor, clamamos, oramos, intercedemos, suplicamos, pedimos socorro, pedimos misericórdia, e parece que a resposta não vem. Parece que não há uma saída, parece que não há um agir de Deus em nosso favor. Parece que não há um trabalhar de Deus para solucionar os nossos problemas. Mas o autor dos Hebreus, ele está falando,
pegue a sua fé e segure bem firme, retenha firmemente a sua fé. E de que forma que nós vamos reter essa fé? De que forma que nós vamos reter a confissão da nossa fé? Que não é só reter a fé, é a confissão, aquilo que nós proferimos ter como fé. E é justamente esse o ponto central do fortalecimento da nossa fé, do fortalecimento da nossa esperança. É nós proferirmos, nós confessarmos aquilo que nós acreditamos, nós falarmos daquilo que nós esperamos, daquilo que nós temos confiança. Porque quando nós confessamos, quando nós falamos aquilo que nós acreditamos, aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, que não é também simplesmente uma confissão positiva, não é simplesmente você falar que vai dar tudo certo e só isso, não. É você confessar a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Você sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Você sabe o que o Senhor Jesus fez por você na cruz do Calvário? Você sabe as grandezas, as riquezas, a glória que Cristo já conquistou para a sua vida? Então é isso que o autor dos Hebreus está falando. Retenha essa confissão, continue a confessar, continue a proferir aquilo que Deus fez em seu favor, mesmo que tudo pareça o contrário, mesmo que tudo seja contra essa esperança, porque essa confissão, o ato de você declarar aquilo que Deus fez em seu favor, vai te trazer mais fé, vai fortalecer a sua fé, vai gerar mais esperança no seu coração, porque você está retendo essa certeza, essa confiança que você tem de que Deus falou e Ele vai fazer, e Ele é fiel para cumprir. Você pode comprovar isso quando você lê lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus fala para Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Não se aparte da tua boca, não pare de falar as palavras que contém no livro da lei. No livro da lei. E o que nós temos que fazer hoje? Quando nós estamos nas tribulações, quando nós estamos nas lutas da vida, quando nós estamos enfrentando a adversidade, temos que confessar a palavra de Deus. Temos que falar a palavra de Deus. Nós lemos aqui o Salmo 46 no início da reunião, que diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o socorro presente na hora da adversidade, na hora da angústia, é o socorro bem presente, bem presente. Você está precisando de socorro? Comece a declarar a palavra do Senhor. Comece a confessar a palavra do Senhor. Não aceite o problema te roubar. Não aceite a dificuldade, o mal tomar a sua vida. Confesse a palavra do Senhor. Confesse, comece a falar a palavra do Senhor. Pega a orientação que Deus deu a Josué, pega para a sua vida. Não aparte as palavras do livro dessa lei. Não aparte as palavras da Bíblia da tua boca. Confesse dia e após dia, momento e após momento, situação após situação. Confesse aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Confesse aquilo que a palavra do Senhor pode trazer e gerar esperança em você. E gerar esperança em você. Porque quando você ouve a palavra do Senhor, isso te traz fé, isso te traz fortalecimento. Paulo diz na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O ouvir da palavra de Deus. Mas agora, o que nós temos ouvido? Se o confessar a palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus nos traz fé, e às vezes a nossa fé enfraquece, o porquê que a nossa fé enfraquece? Você já parou para pensar isso aí? Se a palavra de Deus nos fortalece e nos traz fé, o que enfraquece a nossa fé? A palavra do adversário, a palavra de Satanás, a palavra do inimigo. O que o inimigo diz no momento de dificuldade? Quando você está ali numa situação, sabe, que nem hoje, está todo mundo morrendo. Morre um para cá, morre um para lá e tal, e um monte de familiar ali e tal e tudo mais, você já fica pensando, meu Deus, está chegando a minha hora, o próximo sou eu, já fica preocupado, e medo daqui, medo dali, e começa a confessar a dificuldade, porque com todo esse caos gera uma instabilidade econômica. Você fala, Jesus, o que vai ser daqui uns dias da minha provisão, do meu trabalho? Será que eu não vou perder o meu emprego?
Aí você pensa, meu Deus do céu, vou lá no mercado, tocar naquelas coisas, lá tudo contaminado. Eu vou pegar, eu vou acabar sendo entubado, eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo. Quem que está falando isso para você? Isso não é fruto da sua imaginação simplesmente. Isso é o medo colocando no seu coração o pavor. O pavor. E se você dá ouvido para essas circunstâncias, não é andar descuidadamente. Domingo passado nós falamos sobre isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você não vai abusar da situação também. Mas você não pode dar ouvido para que as vozes à sua volta. Porque Satanás não vai vir com chifre, rabo e tal para falar alguma coisa ao seu ouvido. Ele vai vir como um anjinho, bonitinho, sabe? Bem arrumadinho, com um diploma na mão, provando cientificamente aquilo que ele está falando, para te convencer. Porque senão, se você vê que é o diabo, você não vai ser convencido, você não vai aceitar a palavra dele. Mas agora, quando você começa a confessar aquilo que é contrário à palavra de Deus, a sua fé morre. A sua fé morre. E você vai ser vencido. E nós somos vencidos. Quando nós estamos em um momento de problema financeiro, sabe, as portas estão fechadas, não tem mais para onde ir, você já entregou currículo em todo lugar, não consegue emprego, não consegue trabalho, e aquilo que você tinha está se esgotando, não está tendo mais como manter a sua própria casa. Aí você senta e começa a lamentar, oh vida, oh céus, oh azar, e começa a chorar. Ao invés disso, você tem que se levantar e falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem conhece essa passagem? Você conhece esse salmo? Salmo 23? Estou falando isso porque é uma passagem conhecida. Filipenses 4 fala, o meu Deus, supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus supre todas as minhas necessidades por meio de Cristo Jesus. Então, para que eu vou confessar a tragédia, a derrota? Eu sei que Deus vai abrir uma porta para mim. Eu sei que meu Deus vai trazer uma saída, vai trazer a solução. Mas se eu começar a confessar a angústia, a tristeza, a miséria, a derrota, é para lá que eu vou caminhar. Isso vai fazer com que eu não consiga reter a minha fé. Chega um momento em que eu não vou ter mais esperança, eu não vou ter mais confiança para lutar, para batalhar, para avançar. E é isso que Hebreus está falando aqui, retenha firme a confissão da sua fé, fale a respeito daquilo que te traz esperança, fale a respeito daquilo que a palavra de Deus diz que vai fazer por você, em seu favor, confesse a palavra do Senhor. Foi o que Deus disse a Josué. Josué, olha, meu servo Moisés é morto. Seja forte, seja corajoso, levanta. Tem uma terra prometida para você avançar e conquistar. Tem um povo para você dominar. Tem lugares para você tomar posse. Vamos lá, meu filho, confesse a minha palavra. Não aparta o livro desta lei da tua boca e vai confessando essa palavra que eu vou te fazer vencedor. E foi o que Deus fez na vida de Josué. E é o que Deus quer fazer na sua vida, é o que Deus quer fazer na minha vida, é o que Deus quer fazer por nós, é o que Deus tem para nós. Ele mesmo declarou que Ele tem vida e tem vida em abundância para aqueles que se achegam a Ele. Mas agora, nós temos que reter firme a confissão da nossa fé. Nós não podemos deixar o mar bravio à nossa volta, como o salmista declara no Salmo 46, ainda que a terra se mude ou a terra se abale, ainda que haja um terremoto, você perca o chão debaixo dos seus pés, ainda que o mar se levante e ruja com ondas altas, ondas bravias contra nós, o salmista declara, ainda assim, a minha esperança é o Senhor, a minha confiança é o Senhor. O meu Deus é o meu refúgio, o meu Deus é a minha fortaleza, e é nele que nós temos a segurança, e é só nele que nós podemos vencer as tribulações da vida. Mas para isso nós temos que confessar a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com aquilo que tem tomado os nossos lábios, nós temos que ter cuidado com aquilo que veio, que está vindo na nossa boca, quando nós estamos na hora da adversidade. Jesus falou, aquilo que a boca fala, daquilo que o coração está cheio. As palavras do homem não saem simplesmente da boca, elas saem do coração, não dessa bomba de bombear sangue, mas elas saem do íntimo do homem interior, do mais profundo ser do homem. O que domina a sua boca está dentro de você, é aquilo que tomou a sua vida.
Então, se não há palavras de Deus na sua boca, em seus lábios, tire mais tempo, debruce em cima da palavra de Deus e mergulhe neste livro e busque encher o seu ser, busque encher a sua vida dessa palavra, até o ponto em que você não confesse outra coisa, a não ser a palavra de Deus. Quando você se encontrar na tribulação, na dificuldade, na adversidade, você confesse a palavra de Deus. Você confesse a palavra de Deus. E é isso que o autor dos Hebreus está falando no verso 23. Retenhamos firme a confissão da nossa fé. Retenhamos firme a confissão. Não perca, não pare de confessar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, por favor. Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7, versículo 1 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Versículo 3. Ata aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Olha que coisa interessante. Salomão está falando, pega a palavra de Deus, pega o que a Bíblia diz e escreve na tábua do teu coração. Como escrever a palavra de Deus na tábua do seu coração? Você vai tirar o coração para fora, pegar uma caneta e escrever versículo por versículo, passagem por passagem? Não tem como, né? Não tem como. O próprio salmista Davi, ele diz: os meus lábios são como uma pena habilidosa na mão do escritor. Os meus lábios são como uma pena nas mãos habilidosas de um escritor. Os seus lábios é como uma pena que serve para escrever a palavra de Deus no seu coração. Os seus lábios é como uma pena de um escritor para escrever a palavra de Deus na tábua do seu coração. Quando você confessa a palavra de Deus, que uma coisa é você lê ali em voz baixa, mas você fechou, virou as costas, você esquece. Mas você volta e lê em voz alta, você vai ver que grava melhor. Você ouvindo a sua própria voz, você confessando a palavra de Deus, isso vai ficando gravado dentro de você. E é isso que Salomão está falando. Ata aos teus dedos, escreves na tábua do teu coração. Escreve a palavra do Senhor, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as promessas do Senhor para a sua vida. Escreve ela nas tábuas do teu coração. Comece a confessar a palavra de Deus. Comece a falar a respeito daquilo que Deus prometeu para a sua vida, daquilo que Deus tem como promessa para cada um de nós, daquilo que Deus tem para fazer para nós, daquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário em nosso favor. Comece a confessar a palavra de Deus. Comece a escrever na tábua do seu coração. E você vai ver a mudança que vai haver no seu dia a dia. Os seus olhos vão mudar. Os seus pensamentos vão mudar. A sua forma de agir vai mudar. As suas decisões vão mudar. Aquilo que você via como dificuldade, você vai ver como oportunidade. Aquilo que você via como adversário, você vai ver como alguém te auxiliando a tomar a decisão certa, a seguir a direção de Deus. Comece a confessar a palavra de Deus. Coloca nos seus lábios. Romanos, Paulo diz assim, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando você começa a confessar a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus. Porque você ouve a sua voz, sim ou não? Ouve a sua voz? E se você tampar os ouvidos, o que acontece? Fica mais alto, não fica? Você começa a falar, mesmo tampando os ouvidos, aí que o volume aumenta. Por quê? A sua voz, ela ecoa mais alto dentro de você do que fora de você. E por isso que quando você abre os seus lábios e confessa a palavra de Deus, ela é escrita na tábua do teu coração. E aí não tem ninguém que possa tirar. Aí ninguém rouba a sua esperança. Aí nenhum problema é capaz de tirar o seu foco de Deus, de crer que Ele é poderoso para mudar a sua história. Então comece a confessar a palavra de Deus. Abra a sua boca e diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, aquilo que Cristo tem para você. Paulo fala na carta aos Filipenses que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Está tudo conquistado para nós. Tudo. A cura, a prosperidade, a paz, a alegria,
A bênção na vida sentimental, na área conjugal, tudo na vida familiar. Jesus já conquistou, Ele já nos libertou, Ele já mudou toda a nossa história, o nosso pecado, o nosso passado, Ele já pagou o alto preço. Agora compete a nós tomarmos posse disso. E como que nós vamos nos apossar dessas bênçãos nas regiões celestiais? Confessando a palavra dEle. Confessando a palavra dEle. Porque quando nós começamos a confessar a palavra dEle, é como nós plantarmos sementes. Como nós plantarmos sementes no nosso coração, na nossa vida. E essa semente ela vai começar a brotar, germinar e vai crescer e vai produzir os frutos que nós precisamos. É como Jesus falou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, quando ele fala que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós ordenaríamos a uma amoreira que se retirasse daqui e se plantasse lá no mar, e ela assim seria. Ela assim seria. E se nós observarmos o texto, nós vamos ver que Deus não está falando, olha, você orar a Deus e pedir para que Deus faça a amoreira se arrancar e se plantar no mar. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, se você falar para a amoreira, arranca-te daqui e planta-te lá no mar, assim vai ser. Assim vai ser. Lá no Evangelho de Marcos, o mesmo texto fala que de um monte, se nós dermos uma ordem para que esse monte se transpõe daqui para lá, ele vai se transpor. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar. E para que essa confiança chegue a esse ponto, a este nível, nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que confessar a palavra de Deus, nós temos que fazer com que essa semente seja plantada no nosso interior e comece a germinar, e comece a brotar, e comece a crescer, e comece a florescer. Não importa o quanto de fé você tem, o importante é você colocar essa fé em prática. O importante é você declarar aquilo que te traz fé, para que essa pequena semente que é a sua fé, ela possa brotar, germinar e florescer, crescer, produzir algo na sua vida. Produzir algo na sua vida. Isso só acontece se você confessar a palavra de Deus. Se você começar a proferir a palavra de Deus, a declarar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, aquilo que Deus já conquistou em seu favor. A confissão da fé, ela faz a nossa mente ser renovada. Ela faz a nossa mente ser transformada. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, não anda em conformidade com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem o poder para transformar o mundo. Você tem o poder de transformar o mundo. Você está vendo essa corrupção, essa ladroagem, tudo isso que está acontecendo, as pessoas morrendo e o povo tudo ali ao redor e ao invés de cuidar dos doentes, estão roubando dinheiro público? Você tem poder para mudar isso. De que forma? Não andando em conformidade com eles, mas transformando pela renovação da sua mente. Como que a sua mente vai ser renovada? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai gerar fé no seu coração, ela vai gerar esperança e vai mudar a sua forma de pensar. E com a forma de pensar nova, o mundo à sua volta vai mudar, a sua casa muda, os seus familiares mudam, os seus entes queridos mudam, porque a palavra de Deus trouxe renovo para a sua mente. Ao confessar a palavra de Deus, ao confessar aquilo que a Bíblia diz, traz esse renovo para a sua vida. O que você fala entra em você e se torna verdade, mesmo que externamente não seja verdade. E às vezes você possa estar aí me ouvindo e falando consigo mesmo, esse pastor não sabe o que está falando, ele não sabe da minha luta, ele não sabe da minha dor, ele não sabe do meu sofrimento. Se ele soubesse, ele não falaria isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que acontece na sua vida, o que acontece ao seu redor, não muda o que a Bíblia diz, não muda o que a palavra de Deus diz. O que acontece na sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, não muda o que a palavra de Deus diz. Mas o que a palavra de Deus diz, muda a sua vida, muda a sua situação, muda a sua história, muda os seus caminhos. Então confesse a palavra de Deus. Não pare de proferir a palavra de Deus. Não pare de falar daquilo que Deus fez na sua vida. Não deixe os seus problemas ser maior do que o seu Deus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, para nós encerrarmos.
a confissão da palavra de Deus vai pôr a resposta diante de você. Ao você confessar a palavra de Deus, a resposta de Deus vai ser viva diante de você. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Eu já citei essa passagem, mas nós vamos ler para ficar bem gravada nos nossos corações. Olha só, preste atenção no que a palavra de Deus diz aqui, ó. Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus diz assim, isso aqui é o Senhor Jesus falando, tá? Isso aqui não é homem nenhum não, é Jesus, o próprio Senhor Jesus que está falando. Ele diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. E aí no 24 diz assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e o tê-lo-eis. Eu quero trazer uma outra versão para ficar bem clara para vocês aqui, olha só. Essa aqui é a nova tradução, a nova versão transformadora. Diz assim, é o mesmo versículo que eu vou ler aqui em outra tradução. Diz assim, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Lhes será concedido. Isso é uma palavra de esperança para você. É uma palavra para você agarrar e começar a confessar diante de Deus. Quando você for orar, fale para Deus, Deus, a tua palavra, o Senhor Jesus disse que tudo quando eu pedisse em oração, crendo, eu receberia. E eu creio que o Senhor pode fazer e eu vou tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim. As coisas só vão acontecer na sua vida de acordo com aquilo que você fala. Se a sua boca está cheia de derrota, se seu coração está tomado de pensamentos negativos, de coisas ruins, é o que você pode esperar, é o que vai vir sobre a sua vida. E não adianta você falar, não falei, foi de acordo com como você falou. Mas a partir do momento que você pegar a palavra de Deus, como eu falei, não é confissão positiva. Não é você simplesmente falando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, ah, não deu. Não, é você confessar a palavra de Deus. É confessar a palavra de Deus. E mesmo que tudo esteja dando errado, você continua falando a palavra de Deus. Você continua confessando a promessa de Deus para a sua vida. E aí vai mudar. Porque o nosso Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. O nosso Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. E você pode chamar as coisas que ainda não é na sua vida como se já fossem. Chamar a existência, chame a existência aquilo que você precisa na sua vida, aquilo que ainda não existe nos seus caminhos, que você quer que Deus faça em seu favor. Clame por Ele e chame a existência. Chame a saúde à existência. Comece a declarar, é um problema de saúde? Comece a declarar, o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Aí dali um pouquinho você fala, ai, ui, tá doendo. Mas você declara a palavra. Não importa se está doendo, não importa se o problema está ali, declare a palavra, que esse mal vai embora e a mudança vai haver na sua casa, a transformação vai haver no seu lar. Se é a salvação da família, comece a confessar, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E você glorifica a Deus, glória a Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa somos salvos, aleluia. Aí você chega em casa, qual é a realidade? Não é aquilo, mas o que você faz? Você confessa a palavra de Deus de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e até que o milagre aconteça. Porque tudo que Satanás quer é parar a sua fé, é roubar a sua esperança, é tirar a sua confiança em Deus. E nele nós podemos todas as coisas. Jesus Cristo disse, contra a obra do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Contra a obra do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Você é uma obra do Senhor, a sua transformação, a sua libertação, a sua salvação, a sua prosperidade é uma obra do Senhor. E contra a obra do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Agora entenda uma coisa, isso não quer dizer que ele não vai tentar resistir, tá? Você tem que discernir entre resistência e prevalecer. O inimigo, ele resiste, vai tentando te convencer de que isso não é verdade, de que não vai acontecer.
Mas por causa da palavra do Senhor, você retém firme a sua confissão de fé. E ele vai ter que sair. Ele vai ter que bater retirada. Lá em Tiago, a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo resistia ao diabo. Achegai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele só foge de você se você resistir a ele. E a forma de você resistir ao diabo é se achegando a Deus, escrevendo a palavra de Deus ao seu coração, na tábua do seu coração, tendo essa palavra na sua boca, dia após dia, momento após momento. E assim, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, você vai ser mais que vencedor. Amém? Glória a Deus.